Olá pessoal, é um prazer enorme tê-los aqui. Hoje nós vamos ver sobre o reino fungi, que é composto pelos fungos, pelos líquens e pelas micorrizas. Veremos ainda a classificação desses grupos, as doenças que eles causam, nutrição, respiração e algumas curiosidades. Para quem não me conhece, eu sou o professor Dr. Josian Lúcio da Frota e hoje a gente vai ver sobre o reino fungi. Vamos iniciar com os fungos. Então, os fungos, juntamente com as bactérias, fazem parte dos seres decompositores, que ajudam a degradar o alimento, degradar papel, couro e outros materiais. Eles também são importantes na saúde pública porque promovem aí várias doenças, como sapinho, pé de atleta, as várias dermatofitoses, tinhas também, candidíase oral, e até mesmo uma espécie de pneumonia. Também podem destruir lavouras atuando aí como pragas agrícolas e participar de algumas relações ecológicas, de algumas associações, como por exemplo, alguns fungos podem atuar com algas ou com cianobactérias formando os líquens ou até mesmo se associando a raízes formando as micorrizas. Esses dois grupos, tanto líquens como micorrizas, a gente vai ver lá no final do vídeo. Esse grupo, ele não se locomove, tá? Um grupo imóvel, por isso que eles fabricam, aí muitos fabricam substâncias, toxinas, veneno, na verdade, para se proteger dos seus predadores. Ele consegue ali promover ergotismo, gerando alucinações aí em quem o consumir, espasmos musculares, tontura e muita diarreia. Muitos são utilizados para se fabricar bebida alcoólica, como vinho e cerveja. Outros são utilizados na fabricação de pão, com o auxílio do Saccharomyces cerevisiae. Outros são utilizados devido a serem ricos em vitaminas do complexo B, ou até mesmo na fabricação de queijo, como Penicillium roquefort, e também na produção de certos antibióticos. A penicilina, ela mudou o rumo da medicina, uma vez que muitas doenças aí com uma taxa alta de mortalidade, elas puderam ser tratadas. Ela foi descoberta pelo pesquisador Alexander Fleming em 1928. Foi uma descoberta acidental. Então, no seu laboratório em Londres, ele tinha saído de férias e esquecido algumas culturas, algumas placas de Petri com cultura em cima da bancada do seu laboratório. E quando ele retornou depois de alguns dias, ele notou que essas placas elas estavam contaminadas por um fungo. E um halo foi criado ali de espaço entre esse fungo e essa bactéria. Então, ele verificou que existia um micro-organismo que estava destruindo, matando certas bactérias. O isolamento dessa substância ela surgiu 10 anos depois, em 1938, com a ajuda de dois pesquisadores, Florey e Chen. E em 1940, essa substância foi primeiramente inoculada em uma pessoa. Esses três pesquisadores aí, eles foram reconhecidos através do Prêmio Nobel de Medicina em 1945. Esses micro-organismos, eles são eucariontes, tem a carioteca delimitando ali, separando o núcleo do citoplasma. Eles são unicelulares ou pluricelulares. Vivem normalmente em lugares úmidos, não realizam a fotossíntese, eles são heterótrofos por absorção. Na sua parede celular tem quitina e a sua respiração pode ser do tipo aeróbica ou anaeróbica facultativa. Significa que alguns fungos, na ausência de oxigênio, eles não morrem. Eles são sapróbios ou parasitas. Então, sapróbio é um termo utilizado que indica que esses seres se alimentam de outros seres vivos. E ele é parasita porque acaba promovendo aí várias doenças. Tem como reserva energética o glicogênio, o mesmo polissacarídeo presente ali nos animais. E vocês podem ver que os fungos macroscópicos, eles apresentam um cogumelo. Esse cogumelo a gente chama de corpo de frutificação. Lembrando que o cogumelo todo ele é formado por hifas. Hifas vegetativas ou hifas reprodutivas. Essas hifas em conjunto, elas vão receber o nome de micélio. E essas hifas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser com septo, chamada de septado, ou ela pode ser sem septo, chamada de aseptada, cincial ou cenocítica. Quanto à reprodução, se reproduz principalmente assexuadamente, por produção de esporos, por fragmentação ou brotamento. Os fungos, eles não apresentam aí características masculinas e femininas. Então existe a hifa positiva e a hifa negativa. E aí quando uma hifa positiva se encontra com uma hifa negativa, vai fecundar e formar um novo fungo. Em relação ao grau de parentesco, os fungos apresentam uma relação maior com os animais.
tá? Eles não se locomovem como as plantas, só que eles são muito diferentes, eles não realizam a fotossíntese. Então, apesar de não se locomover, eles apresentam muito mais semelhança com os animais do que com os vegetais. Então, por isso que em uma filogenia, eles estão ali grudados, eles apresentam como um grupo irmão os animais. Quanto à classificação dos fungos, vocês vão se deparar com livros mostrando aí 4 grupos, 6 grupos, até 8 grupos. Então, eu vou colocar aqui 4 grupos para vocês que são os principais. São os quitridiomicotas, zigomicotas, ascomicota e basidiomicota. Esses são os principais. Tá? Vocês vão se deparar com outros nomes, como, por exemplo, deuteromicetos, os fungos imperfeitos. Por que imperfeitos? Porque os pesquisadores ou não sabiam sobre a sua reprodução sexuada ou realmente não tinha. Então, por isso que nós vamos adotar os 4 primeiros grupos. O primeiro grupo é chamado de zigomicota ou zigomicetos, às vezes chamados também de ficomicetos. Seus representantes apresentam hifas cenocíticas, tá? Eles são unicelulares e normalmente a gente consegue ver aí em cima do pão, formando aquele bolor negro do pão. A maioria é terrestre, tá? Pouquíssimos indivíduos habitam a água. Eles normalmente são sapróbios, parasitas ou até mesmo promovendo aí uma relação mutualística. E são muito utilizados na indústria e na fabricação de shoyu e também na fabricação de antibióticos. Quanto à sua reprodução, deixa eu ampliar uma imagem aqui para que vocês vejam como é que eles se reproduzem. Então, vocês estão vendo aqui nessa fatia de pão que eles podem se reproduzir aí, ó, por meio de esporos. Então, os esporanjos vão disponibilizar os esporos. Esses esporos eles vão cair em um outro ambiente, por exemplo, em uma outra fatia de pão, e eles vão crescer, formando as hifas. Essas hifas, elas podem novamente crescer e formar os esporanjos, ou uma hifa positiva pode se encontrar com uma hifa negativa, aonde vai formar ali um gametanjo, e aí ocorrer a fecundação, formando novamente uma nova hifa. Como o grupo se chama zigomiceto, então essa hifa vai ser chamada de zigósporo. Esse zigósporo vai cair no pão e aí vai formar novamente aí, ó, um fungo adulto, e aí os esporanjos e começar todo o processo novamente. O segundo grupo se chama ascomicota ou ascomiceto. Esse grupo ele é formado por seres unicelulares e pluricelulares. Esse grupo ele causa o ergotismo. Essa doença causa aí envenenamento com alucinações, espasmos musculares, convulsão e pode levar à morte. E é esse grupo que se junta com as algas para formar ali um outro grupo chamado de líquens, que a gente vai estudar melhor no final do vídeo. Esse grupo também é utilizado para fabricar antibióticos. O penicillium, que foi descoberto por Fleming, ele é desse grupo. Também é um grupo utilizado na culinária. Os fungos, que são chamados de trufas, são desse grupo. As leveduras utilizadas na fabricação de bebida também são desse grupo. Saccharomyces cerevisiae, que também é utilizado para fabricar o pão, também pertence a esse grupo. Quanto à reprodução, normalmente assexuada, por brotamento e produção de esporos, mas também pode se reproduzir sexuadamente. Vamos ver nessa imagem bem aqui. Então tudo inicia aqui, ó, nessas hifas, que são chamadas de dicárias, porque apresentam 2 hifas. Então essas hifas, primeiramente, elas vão se fusionar, vão fecundar, formando um zigoto. Esse zigoto ele vai sofrer aí meiose, fabricando 4 novas células. Essas células, elas vão se transformar no esporo. Como o grupo é ascomiceto, o esporo se chama ascóporo. Esse ascóporo é que vai sair, cair no solo e formar uma nova hifa. Essa hifa ela pode encontrar uma outra, então uma hifa positiva pode se encontrar com uma hifa negativa, fecundando e formando novamente aí um novo asco, um novo ascomiceto adulto. E aí começa o ciclo novamente. O terceiro grupo se chama basidiomicota ou basidiomyceto. Tá? O grupo dos cogumelos, tá? O grupo mais familiar presente aí. A maioria é pluricelular e elas apresentam hifas septadas. Alguns são utilizados na culinária, como o champignon, para se fabricar o estrogonofe. E claro, existem os venenosos, que vão causar alucinação e até a morte. Enquanto a reprodução ela é bem semelhante aos outros grupos, deixa eu ampliar uma imagem aqui. Então vocês estão vendo um cogumelo e na base de baixo ali daquela aba do cogumelo tem as hifas,
e essas hifas também são dicárias, contendo aí 2 núcleos. Esses núcleos vão se fusionar formando o zigoto. Esse zigoto também vai sofrer meiose, formando células haploides, e aí essas células haploides que vão sair através do vento. E aí essas células, que vamos chamar de esporos, mas como é do grupo Basidiomycota, esses esporos eles são chamados de basidiósporos. E esses esporos que vão cair no solo vão crescer novamente, fabricando um novo cogumelo e continuando o ciclo. O último grupo, chamado de Chytridiomycota, a maioria é aquático, eles apresentam flagelos, e aí a utilização dos flagelos para poder se locomover no meio aquático. Eles também apresentam hifas sinocíticas, são sapróbios e podem ser parasitas, principalmente de um grupo de anuros, um grupo de anfíbios. Existem fungos desse grupo que eles estão promovendo a extinção de algumas espécies de sapos. O segundo grupo do reino fungi são os líquens. É um grupo que surge da associação de uma alga do tipo Chlorophycia com um fungo do grupo dos ascomicetos, ou um fungo do grupo dos ascomicetos com uma cianobactéria. E aí forma um grupo chamado líquen, que normalmente ele é bioindicador. Então significa que se tem fungo em um ambiente, quer dizer que o ar ali ele está em perfeitas condições, é um ar limpo, ele mostra que a natureza está sem poluição. Eles se reproduzem por uma estrutura chamada de sorédio. São esses sorédios que vão cair no ambiente, numa outra árvore, por exemplo, e originar um novo líquen. Nessa relação ecológica chamada de mutualismo, existe uma troca ali, mútua, no qual o fungo ele vai pegar água e sais minerais e passar para a alga. Essa alga vai fazer a transformação, vai fazer a fotossíntese e no final vai compartilhar as substâncias orgânicas com o fungo. Então, existe essa troca aí de serviço. O terceiro e último grupo do reino fungi são as micorrizas, que é uma associação de fungo com raízes de plantas. Também existe uma relação de mutualismo nesse grupo, no qual os fungos eles vão se enrolar ali nas raízes das plantas. Então, a gente vai chamar essas hifas que se enrolam de ectomicorriza, ou essas hifas elas vão penetrar na raiz e essas vão ser chamadas de endomicorrizas. Então sempre vai existir uma associação no qual os fungos novamente vão pegar água e sais minerais e levar aí para as plantas. Então a planta vai pegar essas substâncias e realizar a fotossíntese e em troca dá para o fungo as substâncias orgânicas. Então o fungo ele acaba que se distanciando um pouquinho mais, pegando a água e os sais minerais mais distantes e trazendo para a planta. Distância essa que normalmente as raízes não alcançam. Então galera, se você gostou dessa explicação, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça também de clicar no sininho aí para receber as novas notificações semanais dos vídeos. Dê aquele like, compartilhe esse vídeo aí com os colegas. Essa é uma forma de vocês me incentivarem a produzir novos vídeos. É uma forma também de obter conhecimento, de debater esse assunto com os outros e se preparar melhor aí para o Enem. Desde já, pessoal, muito obrigado e a gente se vê aí no próximo vídeo. Falou, pessoal!